Olá, gente. Mais um dia aqui com a leitura da Bíblia. E nós estamos no canal da Ângela Cri e eu quero que vocês se inscrevam no canal, apertem o sininho para que todas as vezes que nós publicarmos um vídeo aqui, você seja acionado para que venha nos acompanhar com a leitura da Bíblia todos os dias. Deixa o seu like e se inscreva para nos incentivar a estar aqui presente todos os dias com a leitura da Bíblia, incentivando você o caminho de todas as coisas numa direção correta e que você consiga direcionar o seu propósito, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o amor. Espera o melhor. É uma frase, tá? O amor espera o melhor. E com o devocional tem umas palavras aqui que eu vou falar para que nós consigamos e entendemos sobre esse amor. E depois a gente vai direcionar a leitura, onde nós paramos, que foi em Números, né, capítulo 27. Hoje nós vamos ler o capítulo 28, ok? Então vamos lá com a leitura. E diz assim: o amor não tem limite. Ele nunca diz: você foi longe demais, não posso mais amá-lo. Tudo significa que todas as coisas estão inclinadas. Amar como Cristo ama não deixará dúvidas na mente de ninguém de que você continuará a amar persistentemente. Aqueles que estão perto de Deus, perto de você, sabe que, mesmo se falharemos ou fizermos coisas tolas, seu amor por eles não vai vacilar. Eles podem ter certeza de que, mesmo que o firam você, continuará a amá-los, sem exceções. O amor espera o melhor das pessoas. Se alguém inadvertidamente ofender você, escolha acreditar que a ofensa não foi intencional. Se alguém buscar lhe fazer mal, tudo suporta, perdoando incondicionalmente. Se uma luz positiva puder ser colocada sobre um encontro difícil, faça isso. Se alguém o provocar continuamente, tudo só sofra. Nunca perca a esperança sobre quem você ama. Pratica o mesmo amor incondicional com Cristo. Concede a você. Paulo diz que ele seria um nada, mesmo se tivesse fé para mover montanhas. As línguas dos anjos os dão os dons de profetizar e para entender todos os mistérios. Mas se não tivesse o amor que vem de Deus, nada disso valeria. É inevitável dizer, bem, eu simplesmente não consigo amar pessoas desse jeito. Quando você ama as pessoas que Deus coloca na sua vida, saiba que esse é o tipo de amor que flui de mim.
E daí ele pede aqui para a gente ler 1 Coríntios 13, com gratidão, pois Deus já expressou esse amor tão completo e altruísta para com você. Ore e peça a Ele para expressá-lo por meio de você, agora aos outros. Então vamos lá em 1 Coríntios ler esse capítulo 13, mas a gente vai ler só um pouquinho, tá? Vamos lá. Vamos entrar aqui na tela. Eu já abri a Bíblia aqui online e eu quero. Só um instantinho, tá, gente? É que a Bíblia em si aqui, eu quero voltar, porque aqui a gente está em, tá bom? Tá, um instantinho. Ó, ele falou 1 Coríntios, né? 'Opa! Voltou. Só um instantinho. Primeiro Coríntios. Especificamente, é o versículo 7, tá? Do capítulo 3, que diz assim, como que diz assim? Ó, tá aqui. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas daqui tem um entendimento? Claro, não tem. Então vamos ler lá, desde o começo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e toda a crença, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Se ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata como leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não
folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Que coisa, né, gente? Grandioso é. Como é perfeito o amor de Deus. Quando você lê isso aqui, pode vir o que for, né? O amor é aquilo que você tem como inspiração. Quando você ama, você dá a sua vida, você dá a sua vida, você coloca todas as suas forças, todo o seu conhecimento, né? Todo o seu entendimento em todo esse amor. E não deixa que ele seja abafado, destruído. O amor é muito forte, muito forte. E eu percebo que nós não entendemos nada sobre o amor, nada. Infelizmente não entendemos nada. E assim, ó, nós vamos voltar lá e ler sobre o que está acontecendo com Moisés. Está terminando. Moisés faleceu, viu, gente? Lá no monte, Deus falou assim, ó, você vai ver a terra, mas não vai entrar. Terra prometida, você não vai entrar nela. Só vai ver de longe. Então, nós prosseguimos. Eu... Ah, Levítico saiu? Espera aí, deixa eu voltar. Vamos voltar em números, tá bom? Números 28, capítulo 28. E para nós que estamos lendo dois capítulos todos os dias, nós vamos ter que ler três capítulos todos os dias para a gente conseguir ler a Bíblia até o final do ano, tá bom? O que vocês acham? Eu achei excelente, porque daí a gente diminui o tempo com a leitura. Se vocês me aguentarem aí, né, na leitura, tá bom?
Então a gente vai continuar. Vocês entenderam, gente, sobre o que a gente lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 13, 7? Se você não entendeu, pesquisem, pesquisem. Não deixa de pesquisar, tá bom? Vai lá, pesquisa, se orienta mais, sabe? Isso é tão bom, tão grande, muito você vai ter uma sabedoria, e essa sabedoria vem de Deus. E Deus está aqui, presente entre nós, na Bíblia, em nós, e assim é a nossa vida. Então vamos lá. Capítulo 28 diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhe: Da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado para me oferecer ao seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: Esta é a oferta queimada que oferecerei ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, cada dia, em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificará pela manhã, e o outro cordeiro sacrificará à tarde. E a 10ª parte de efa de flor de farinha em oferta de alimentos, misturado com a 4ª parte de um hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de um hin para um cordeiro no santuário. Oferecerá a liberação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificará à tarde, como a oferta de alimento da manhã, e como a sua libação o oferecerá em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado oferecerá 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2 dezenas de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de alimentos com a sua libação. O holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo, a sua libação. E no princípio dos vossos meses oferecerei em holocausto ao Senhor 2 novilhos e um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 3 décimos de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos, para um novilho, e 2 dezenas de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos, para um carneiro, e 1 décima de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos, para um cordeiro. O holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor, e as suas libações serão a metade de vinho para um novilho, e a 1/3 de para um carneiro, e a 4ª parte de para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode
para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua libação, se oferecerá. Porém, no mês primeiro ao 14 dia do mês é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comemorarão, desculpa, gente. 7 dias se comerão pães azios. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil farei, mas oferecerei oferta queimada em holocausto ao Senhor. 2 novilhos e 1 carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano. Eles serão sem defeito, e a sua oferta de alimento será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecerei 3 décimos para 1 novilho e 2 décimas para 1 carneiro. Para cada dos 7 cordeiros oferecerei 1 décima, e 1 bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Essas coisas oferecerei, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecerei, por 7 dias, o alimento da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil farei. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecer oferta nova de alimento ao Senhor, segundo as vossas semanas. Nenhum trabalho servil farei. Então oferecerei ao Senhor por holocausto em cheiro suave 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. E a sua oferta de alimento de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimos de 1 novilho, 2 décimas para 1 carneiro, e 1 décima para cada dos 7 cordeiros. 1 bode para fazer expiação por vós, além do holocausto contínuo e a sua oferta de alimentos, os oferecerei. Ser-vos-ão lá foi as ofertas, né? Que Deus fala das ofertas diárias. E, e sempre ele fala que os animais, além de ser novilhos, eles não podem ser como defeito, tem que ser perfeitos. Números capítulo 29. Vamos continuar. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no primeiro dia do mês. Nenhum trabalho servil farei, será para vós dias de sonido, de trombeta, sonidos de trombetas. Então, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecerei 1 novilho,
um carneiro e 7 cordeiros de um ano, sem defeito. E pela sua oferta de alimento de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimos para o novilho e 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um desses 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de alimentos, e o holocausto contínuo e a sua oferta de alimentos com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês, fereis tanta convocação e afligireis as vossas almas, nenhum trabalho farei. Mas, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecerei um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano. Eles serão sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimos para o novilho e 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para a expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, e do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos com as suas libações. Semelhantemente aos 5 dias deste 7º mês, tereis tanta convocação, nenhum trabalho servil farei, mas 7 dias celebrarei festa ao Senhor. E por holocausto em ofertas queimadas de cheiro suave ao Senhor, oferecerei 3 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos eles sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimos para cada um dos 3 novilhos, 2 décimas para cada novilho, para cada carneiro, entre os 2 carneiros, e 1 décima para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de alimentos e a sua libação. Depois, no segundo dia, 12 novilhos, 12 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, e a sua oferta de alimento e a sua libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de alimentos e das suas libações. E no terceiro dia, 11 novilhos, 12 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, e as suas ofertas de alimento e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimento e da sua libação. E no quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros e de um ano, sem defeito.
Pera aí, gente. A tela do computador está ofuscando. Eu vou continuar aqui. No terceiro dia, preparem 12 novilhos, 12 cordeiros, 12 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito, para a oferta de novilhos, cordeiros e carneiros e cordeiros. Preparem ofertas derramada e de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta derramada e com a oferta de cereal. E no quarto dia, preparem 10 novilhos, 2 carneiros de 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito, para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros. Preparem oferta derramada e de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No quinto dia, preparem 9 novilhos, 12 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito, para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros. Preparem ofertas derramada e de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No sexto dia, preparem 8 novilhos, 12 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito, para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros. Preparem ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a oferta derramada e com a oferta de cereal. E assim vai, gente. Olha só. Daqui é muito pesado, porque está repetitivo, né? Então, ele está até o versículo 40. Mas aqui no versículo, vai até o 8º dia. Daí ele fala que no 8º dia convoque uma assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor, um holocausto ao novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito, para a oferta do novilho, do carneiro e dos cordeiros. Deixa eu ver. Voltando aqui, peraí. Ó, voltando aqui. Daí ele fala ali, no versículo 39, além dos votos que fizerem e das ofertas voluntárias, preparem isto para o Senhor nas festas que lhes são designadas, os holocaustos, as ofertas derramadas de cereais e de comunhão. E Moisés
comunicou aos israelitas tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Tá bom? Daí, o que acontece? Isso aqui são as ofertas. Daí, no capítulo 30, diz assim, a regulamentação dos votos. Moisés disse ao chefe das tribos dos Israel, é isto que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obriga a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que diz. Quando uma moça que ainda vive na casa de seus pais fizer um voto ao Senhor ou obrigar-se por um compromisso, e seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Mas se o pai a proibir quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos pelos quais se obrigou será válido. O Senhor a livrará porque o seu pai a proibiu. Se ela se casar depois de fazer um voto ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada pelo qual se obriga a si mesma e o seu marido ou souber mais nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então os seus votos ou compromisso pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas seu marido a proibir quando souber, anulará o voto que a obriga ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Se uma mulher que vive com o seu marido fizer um voto ou obrigar-se por juramento a um compromisso e o seu marido o souber, mas nada lhe disser e não a proibir, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido os anunciar quando dele souber, então nenhum dos votos ou compromisso que saíram de seus lábios será válido. Seu marido os anulou e o Senhor a livrará. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obriga a humilhar. Mas se o marido nada lhe disser a respeito disso, até o dia seguinte com isso, confirmar todos os seus votos ou compromissos pelos quais se obrigou, ele os confirma por nada lhe dizer quando os ouviu. Se, contudo, ele os anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências de sua iniquidade. São essas as ordens do Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua mulher, entre um pai e sua filha moça, que ainda vive na casa do pai. Vocês estão vendo que é ordenança, lei, tudo isso.
um direcionamento completo. É a Bíblia. Que poderoso, né? Muito poderoso. Muito grandioso. Então, a gente está terminando 3 capítulos. Então, para a gente andar rápido, e a gente conseguir ter aí uma leitura da Bíblia, terminar no ano, né? A gente vai conseguir. A gente vai conseguir ler a Bíblia completa. Espero que vocês se aprofundem e que vocês tenham a persistência de ler a Bíblia todos os dias, tá bom? Então, muito obrigada por me acompanhar e que tenha um excepcional dia. Obrigada.